Então, boa tarde, pessoal. Para o início, nossa última aula da atividade, passou voando do novembro. E hoje, pegando a analogia que a gente vem fazendo, né, que é como se fosse uma aula de física. A gente pega lá no ensino médio, que a gente começa a estudar o movimento. No vácuo, sem atrito, sem gravidade, sem nada. E aí, aos poucos, a gente vai pondo as imperfeições. Acho que chegando agora, no final da sessão da mais-valia relativa, a gente pode dizer que é a última parte do capital sem as imperfeições da realidade. Assim, é o mais extraído das imperfeições que a gente vê na realidade que o Marx faz. Acho que é a partir da mais-valia relativa que ele começa a acrescentar novos elementos, né, até chegar no que a gente fala no livro 3, que aí são todas as contradições postas ao mesmo tempo. E aí é a análise da aparência, realmente. Como a gente pode entender a aparência. A gente ainda está nas relações essenciais naqueles momentos, e eu acho que é a mais-valia relativa que termina. Então, por isso, é normal a gente ler uma vez, ler duas vezes, mas que Marx vai esmiuçando nos exemplos. Não está fazendo sentido ainda. Porque a gente ainda está em uma relação com poucas contradições. Quando a gente olha na aparência, no mundo real, não bate. Não, mas não é isso que a gente está vendo. Como assim o capitalista busca diminuir o valor, mas ele quer aumentar o lucro? Como? Cadê a lógica disso? Então, de fato, o fato de não coincidir a aparência e a essência é a nossa grande dificuldade. Então, de novo, o Marx está buscando o capital não é descrever o cotidiano. Ao contrário, é explicar cientificamente. Aí, na essência, né, das relações, o cotidiano, que obviamente tem parte do cotidiano, parte do nada. Né? Mas, sempre o exemplo do sol. Se a gente se contenta que o cotidiano nos dá, a gente coloca uma cadeira à beira da praia, vê o sol nascer no leste, se põe no oeste. A gente não move 1 centímetro o dia inteiro. No outro dia, a mesma coisa. O que o cotidiano vai nos fornecer, como verdade? A gente está parado, o sol está se mexendo. Precisa ir além do que os nossos 5 sentidos percebem no cotidiano, né, para entender como as coisas funcionam. E é isso que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está ainda buscando essas relações mais essenciais, que a gente não vai ver no cotidiano, né? Que são, na verdade, camufladas no cotidiano. Né? Por isso que hoje, né, a gente vai usar uma parte considerável da aula para destacar alguns elementos que a gente já trabalhou, né, para mostrar que a escolha do Marx ao organizar o Capital não foi uma escolha aleatória. Né? Não começou com a mercadoria, porque é o mais difícil, queria assustar. Não, a gente pode dizer, inclusive, que é uma escolha histórica que o Marx nos coloca. Como historicamente as coisas foram se desenvolvendo, né, até chegar no Capital. E aí, né, para a gente entender, né, a relação do mais valor relativo, vamos dar alguns passos atrás. Uma breve revisão do que a gente viu até aqui. Primeiro ato histórico.
ser humano? O ser humano precisa estar vivo para fazer história. Levo todo o cuidado para não atrapalhar e falo. O ser humano precisa estar vivo para fazer história. Então, o primeiro ato, né, é produzir e reproduzir a vida. Como o ser humano produz e reproduz a vida? Satisfazendo suas necessidades. Né? Temos necessidades que vão do estômago à imaginação. Então, fazer história é satisfazer essas necessidades. Assim a gente vai, né, seguindo no mundo. A gente satisfaz as nossas necessidades por meio de objetos. Um objeto que satisfaz uma necessidade nossa é algo útil. Né? E aí, o primeiro conceito, né, que a gente precisa guardar bem, valor de uso. O valor de uso é um objeto que satisfaz a necessidade humana. Estou a imaginação. Então, não é eu uso a palavra objeto que tem que ser algo material. É uma coisa a destacar. E durante milhares de anos, se a gente considera os hominídeos desde a Australopithecus, bilhões de anos, né, a humanidade sobreviveu satisfazendo suas necessidades, né, de uma forma muito no limite da sobrevivência. Né, precárias. Seria exagero dizer isso. Né? Mas, por uma série de questões biológicas, né, o ser humano foi se transformando e a sua relação com o meio também foi se transformando. Né? A satisfação das necessidades se dava transformando matéria natural. Né? A gente pode dizer, a natureza, em potência, é um grande valor de uso. São vários valores de uso. Né? Potencialmente, você pode vir a satisfazer as necessidades humanas. Mas nem tudo na natureza satisfaz diretamente a necessidade humana. Né? É preciso que essa matéria natural sofra alguma transformação. E o que faz a transformação, que vai mediar essa relação do ser humano com a natureza, né, buscando a plena satisfação das necessidades humanas, é uma atividade que a gente vai chamar de trabalho. Então, esse metabolismo do ser humano com a natureza é realizado pelo trabalho. Através do trabalho, o ser humano transforma essa matéria natural, que é um valor de uso, em potencial, em valor de uso de fato. Das coisas mais simples, uma maçã na macieira é um valor de uso em potencial. O que precisa? Ser colhida, ser pego. Não é só de ver a maçã que a gente mata a fome. É uma atividade simples. Esticar o braço, pegar e comer. Até as mais elaboradas, né? Transformar pedra, madeira e cipó em machado. Criar algo que visualmente a gente não encontra na natureza. Né? Então, o ser humano vai se desenvolvendo através dessa relação mediada pelo trabalho, por milhares de anos. A cada necessidade que o ser humano satisfaz, a gente pode dizer que uma nova se cria. A mais simples, descobrir que a maçã mata a fome, e principalmente não mata, mata a fome, não mata o ser humano. Preciso passar essa informação para novas gerações. Né? Ou seja, além de matar a fome, preciso passar esse conhecimento que foi estabelecido nessa relação com a natureza para as futuras gerações. E vai chegar um dia que aquele indivíduo que esticou o braço pode não ter a força necessária para erguer o braço, sem que uma outra pessoa pegue para ele. As futuras gerações também precisam saber que dá para fazer isso. Né? Então, ao satisfazer a necessidade, já se cria a necessidade de, no mínimo, transferir esse conhecimento adquirido para as próximas gerações. Né? Transferir o conhecimento de que dá para usar uma vara para pegar uma maçã mais alta.
o braço não alcança. Seria o conhecimento que dá para juntar pedra, madeira e cipó e fazer um machado. É necessário derrubar. Então, a cada satisfação que o ser humano vai satisfazendo, cada necessidade que ele satisfaz, né, uma nova necessidade surge. Então, o ser humano vai criando novas necessidades, vai criando novas relações, né? Vai desenvolvendo a forma de satisfazer as necessidades. A partir do momento que usa uma pedra como ponta do machado, não tem só a necessidade de encontrar pedras, mas a partir do que a gente chama de neolítico, precisa polir as pedras. Ou seja, além de encontrar pedras para a cabeça do machado, precisa encontrar pedras duras para polir. E conforme o ser humano vai conhecendo essa relação com a natureza, vai satisfazendo necessidades, vai produzindo cada vez mais valores de uso. Vai satisfazendo cada vez mais necessidades. Essas necessidades novas também vão sendo satisfeitas. Em um dado momento da história, não cabe aqui no nosso curso, quem sabe um dia a gente não trabalha com a origem da família, a gente vê como surgem dois aspectos novos para a humanidade. O primeiro, né, é uma nova forma de divisão do trabalho. Ou seja, conforme a população vai crescendo, os indivíduos vão sendo liberados para novas atividades que vão ser necessárias serem feitas. Né? Quando a humanidade começa a trabalhar com ferro, precisa ter alguém para trabalhar com ferro, não vai ficar na agricultura. Né? Então, a divisão do trabalho no interior da sociedade começa a ficar mais complexa. Trabalho surge já como uma atividade eminentemente cooperada, cooperação faz parte do trabalho, ou seja, é uma atividade social, o ser humano precisa cooperar seu trabalho com outros indivíduos, só que essa divisão vai se tornando cada vez mais especializada. E um ponto fundamental para a gente é quando tem uma separação, né, nas funções de elaboração da atividade, de comando e de execução. Quando a humanidade divide, né, o trabalho, esses dois grupos, né, que na ideologia alemã se vai chamar, né, de trabalho manual e trabalho espiritual, mas que é o manual a execução, o espiritual essa elaboração, esse comando, né, a gente tem a base material, né, para que alguns indivíduos trabalhem, mas não façam usufruto dessa ação que eles fizeram. Que o usufruto fique quem comandou. Praticamente ao mesmo tempo, surge uma outra característica na sociedade, que é o que a gente chama de propriedade privada. Ou seja, quem tem o comando não só sobre a ação de trabalhar, mas sobre os instrumentos de trabalho. Tem um comando sobre o resultado do trabalho. Né? Então, em um dado momento, e isso Marx e o Engels são bem específicos, né? Quando a humanidade começa a produzir um excedente de valores de uso, começa a ter uma sobra, né, é dada a base material para essas transformações na sociedade, que são a base das classes sociais, que basicamente é uma classe que usufrui do trabalho alheio. Simplificado. Né? Uma classe tem suas necessidades materiais atendidas pelo trabalho alheio de outro. E quem trabalha, não necessariamente vai trabalhar para trazer as próprias necessidades. Né? A partir da propriedade privada, a gente pode dizer que é o que Marx começa a escrever o Capital. Quando Marx começa, né, o primeiro capítulo, com a mercadoria, né, já é pressuposto para ele, né, uma sociedade dividida em classes sociais e uma sociedade com a propriedade privada. Porque a gente só pode, né, pensar a mercadoria pensando na propriedade privada. Porque o que é a mercadoria? Né? Quando um determinado valor de uso
se torna mercadoria. Então, que é um elemento para prestar muita atenção. As mercadorias são valores de uso. Ou seja, elas têm um corpo material, satisfação de necessidade. Mas elas não são só valor de uso. Não. Por quê? A mercadoria só vai se desenvolver em sociedades que têm a propriedade privada dos meios de produção. Né? Que são meios de produção? São valores de uso que não satisfazem uma necessidade diretamente. A maçã satisfaz diretamente a necessidade. A terra não. Mas a terra é fundamental para ter maçã. Eu preciso plantar na terra. Né? Então, a terra é um exemplo de meio de produção. Né? Qual que é a necessidade, né, que a terra tem para o ser humano? Produzir algum objeto que vai satisfazer uma necessidade diretamente. Ou seja, não satisfaz de maneira direta. Né? Ou seja, quando os meios de produção se tornam propriedade privada de uma parcela da sociedade, está dada a condição material do surgimento da mercadoria. Por quê? Porque agora os indivíduos da sociedade estão privados do acesso a todos os meios de subsistência que eles precisam. Né? Se eu tenho apenas os meios de produção para fazer canetas, por exemplo, que a gente está trazendo, eu não tenho, estou privado dos meios de produção para fazer apagador. Né? Logo, o que me resta de alternativa para ter acesso ao apagador, né? Que é um meio, um valor de uso para mim em potencial, mas eu preciso ter acesso a ele, é a troca. É eu produzir as minhas canetas não para satisfazer uma necessidade minha, mas para trocar. Né? Aí entra essa caneta para se tornar um valor de troca. O que é a mercadoria? É um objeto e, ao mesmo tempo, é um valor de uso e um valor de troca. A gente pode dizer, é um objeto que é uma contradição por si só. Porque, para ser valor de troca, não pode ser um valor de uso. E se é um valor de uso, não pode ser um valor de troca. Mas a mercadoria carrega essa contradição internamente. O que a gente fala? Né? Vem falando ao longo do curso. A caneta, quando eu produzo, mesmo para ser trocada na minha mão, realmente não é uma mercadoria. O valor de uso dela não está se manifestando. Né? O valor de uso potencial. A gente pode dizer que a troca só se manifesta quando os dois objetos diferentes estão numa relação. Troca. Pode dizer, só no momento da troca, a gente tirar uma foto e a gente vê esse objeto com valor de uso e valor de troca. Ou seja, um objeto só se torna uma mercadoria quando ele está em relação com outra. Né? A mercadoria, mais do que um objeto, a gente pode dizer, a mercadoria é uma relação social. O que a mercadoria está relacionando? E aí entra mais um ponto que normalmente a gente engasga. E pegando o exemplo, falei, né? Trocamos canetas por apagadores, mas trocamos quantidades completamente diferentes de coisas completamente diferentes. Mas essas coisas são permutáveis. Por que raios são permutáveis? Isso a humanidade perguntou milhares de anos. Se a experiência mostra que as mercadorias são trocadas, mesmo tendo características e quantidades diferentes, isso é sinal que elas têm algo em comum. E o que elas têm em comum é que elas são resultado do trabalho humano. Então, quando eu troco canetas por apagadores, estou trocando o resultado do trabalho humano por outro resultado do trabalho humano. E aí, de novo, começa a complicar. Por quê? Porque aqui se expressa novamente uma outra contradição. Eu estou trocando quantidades de trabalho por quantidade de trabalho. Trocando mercadorias. A gente chama valor da mercadoria
tempo socialmente necessário de trabalho. Só que aí a gente entra de novo na questão, tá, mas o trabalho que faz canetas não é diferente do trabalho que faz apagador? Então, qual que é a diferença, então, de não comparar a qualidade de canetas e apagadores, mas comparar a qualidade dos trabalhos que faz elas? Por quê? Porque o trabalho que produz um valor de uso é o que o Marx vai chamar de trabalho útil, ou trabalho concreto. É aquele trabalho específico. Forçando um pouco a barra, a gente pode dizer, né, uma profissão. Né? O apagadorzeiro, caneteiro, o alfaiate, o padeiro. Né? É um trabalho concreto que vai transformar matéria natural e vai resultar em um objeto, né, necessariamente material. Né? Mas, quando a gente fala de valor, Marx fala que é trabalho abstrato. Né? E o que é abstração? É você pegar uma parte de algo, né, e tomar como um todo. Então, quando o Marx está falando de trabalho abstrato, né, ele está buscando o que há em comum em todas. Qual parte comum há nesses trabalhos concretos? Ele vai dizer o que há de comum neles. São dispêndio de energia humana, músculos, nervos, produz o ciclo de Krebs. Vai fazendo tudo isso. É um dispêndio em geral, força vital humana, pode dizer, de energia humana. Não é algo específico, é algo que tem em comum toda a atividade humana, que a gente não vê. Então, da mesma forma que a mercadoria tem essa contradição interna, o trabalho também. Olha só, não é que eu vou trabalhar concretamente, fazer uma caneta, e em um outro momento vou trabalhar abstratamente, produzir o valor da caneta. Não. Quando eu estou produzindo a caneta, né, eu estou trabalhando concretamente com matéria natural, petróleo, o que for, e estou trabalhando genericamente como ser humano. Trabalho útil, concreto, não existe um sem o outro. Não é? Ora, trabalhador é útil, ora é um trabalhador abstrato. Quando está transformando, produzindo valor de uso, ao mesmo tempo, é um dispêndio social humano. Então, eles ocorrem ao mesmo tempo, apesar que um nega o outro. É uma contradição, de fato. Um é específico, outro é geral. Um dá utilidade, outro dá o valor. Mas, vamos lembrar, aqui a gente não está analisando as coisas com a lógica formal, que busca excluir a contradição. Pelo contrário, é entendendo as contradições e vendo como elas vão movimentando a realidade. Né? Então, temos, né, a mercadoria. Esse objeto que é valor de uso e valor. Né? Hoje, trocamos mercadoria por mercadoria? Não. Então, entender o que é mercadoria nos ajuda a entender pouquíssimo sobre a sociedade hoje. Né? Não, nem se chama capital, não mercadoria. Mercadoria é só o primeiro capítulo. Como eu falei, a mercadoria só existe uma relação. A mercadoria é uma relação social. A melhor forma de definir de uma maneira simples. Ou seja, precisa de duas mercadorias estarem se relacionando para a gente ver todo esse movimento. Porque quando duas mercadorias se relacionam, cada uma ocupa uma função diferente nessa relação. Então, a gente pode dizer que as duas são ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca. Não. Eu, como produtor de canetas, né, não me interessa para mim o valor de uso da minha caneta. Interessa o valor dela, que eu vou conseguir em troca dela. Né? Então, me interessa, enquanto produtor de canetas, que a minha caneta expresse o seu valor em outra mercadoria.
Então, quando eu levo a minha caneta para ser trocada, na verdade, quando eu relaciono ela com outras mercadorias, é como se a outra mercadoria fosse um espelho especial. Você vai refletir a alma da minha mercadoria, não o corpo dela. Qual que é a alma da mercadoria? O valor. Então, eu só consigo, né, que o valor da minha mercadoria se manifeste quando ela está em relação à outra. Que é como se o valor possuísse o corpo da outra mercadoria, né, para refletir o valor da minha. Então, a minha mercadoria, é o que a gente vai chamar, vai ser a mercadoria, né, o valor equivalente, relativo. Por quê? Ela só vai expressar o seu valor em relação à outra. No exemplo que a gente deu, né, a caneta para o apagador seria, né, o que a gente chama de valor equivalente. Ou seja, qual que é a função do apagador ali? Refletir o valor da minha caneta. Servir de corpo a ser possuído para mostrar o equivalente das minhas duas canetas, né, por exemplo, que a gente tem usado. Né? Então, a função do apagador é emprestar o seu corpo, que é um valor de uso, para ter a função de valor de troca. Ou seja, para ser possuído pelo valor e expressar essa relação. E aí, nesse movimento, a gente consegue ver ao mesmo tempo valor de uso, valor de troca, valor. Ou seja, o valor é uma relação social. Ele não tem. Marx usa. A gente pode esmiuçar as mercadorias que não vai encontrar um átomo de valor. Ou seja, o valor precisa de um corpo físico para possuir, para se manifestar. Então, nas relações de troca, vai ter uma mercadoria que vai ter como função ser possuída pelo valor para a realização da troca. Mas, ó, isso do ponto de vista, eu como produtor de canetas, a caneta é o valor relativo ao apagador equivalente. No lado oposto, para o produtor de apagador, o apagador relativo e as minhas duas canetas vão ser equivalentes. Vamos lembrar que as mercadorias não vão sozinhas para o mercado serem trocadas. Tem perninhas, mãozinhas. Não, são o resultado do trabalho, né, de alguém que leva elas para serem trocadas. Né? Então, assim começa a se desenvolver o famoso escambo, troca de mercadorias por mercadorias. A forma mais simples de troca que a gente pode ter. Só que aí, né, dando alguns saltos, né, vamos chegar no Elon Musk, né, e como o doutor Elon Musk vai conseguir trocar um ônibus espacial por um pãozinho? É inviável. Né? Ou seja, conforme a relação de troca vai se desenvolvendo, essa troca simples vai se tornando inviável. Conforme o mundo das mercadorias vai se expandindo, conforme as mercadorias conseguem se relacionar com todas as outras, essa troca vai se tornando inviável. Diante disso, principalmente, né, dessa necessidade de externalizar essa contradição interna da mercadoria, né, do valor precisar possuir um corpo material específico, que em um dado momento, uma mercadoria específica vai ser retirada da circulação para ter um valor de uso muito específico. Ser um valor de troca universal. Ser um valor de troca aceito por todas as outras mercadorias. Ou seja, vai ter uma mercadoria que a função vai ser refletir o valor de todas as demais. Ou seja, todas as mercadorias vão poder se relacionar com ela. O famoso equivalente universal, que vai ser a mercadoria dinheiro. Então, o que é o dinheiro? É uma mercadoria. Né? Só que uma mercadoria, então, dinheiro vai ter valor de uso, valor de troca, valor. Né? Qual que é o valor de uso do dinheiro? Sem valor de troca. Ou seja, é uma mercadoria, só que, vamos lembrar, é uma mercadoria. Então, o dinheiro tem um corpo. É um valor de uso que precisa ser possuído.
continua ainda sendo a mesma relação, o valor precisando possuir um corpo. Só que agora o valor não vai se expressar no corpo de uma mercadoria. Agora o valor vai se expressar no corpo do dinheiro. Né? É uma outra forma de manifestação do valor. Mas ainda é uma relação que busca comparar os trabalhos diferentes, seres humanos. Então, a troca, o desenvolvimento da troca, leva ao desenvolvimento da mercadoria, uma mercadoria específica, mercadoria de dinheiro. Só que o dinheiro continua tendo contradições, né, que precisam ser expressas. Talvez a principal contradição do dinheiro, tem que prestar atenção, é qualitativamente, o dinheiro pode se relacionar com qualquer coisa. O dinheiro pode se relacionar com qualquer mercadoria. A gente pode dizer, qualitativamente, ele é infinito. Porque qualquer mercadoria vai refletir o seu valor no dinheiro. Só que quantitativamente, o dinheiro é limitado. Ele ainda é um valor de uso. Né? Principalmente, vamos já pular todo o momento do dinheiro, os metais preciosos. Né? Ou seja, 1 grama de ouro representa uma determinada quantidade de trabalho ainda. Né? E o acúmulo desse dinheiro, quantitativamente, está vinculado, né, a esse limite quantitativo. Quantos valores de uso podem ser usados como corpo do dinheiro. Né? Vamos pegar o maior exemplo disso, que é o tio Patinhas. Claro, pensar na caixa forte, não sei se todos vão ter essa referência, né? Estou vendo aqui. Secretarismo com jovens. Talvez nunca vão saber o que é. Mas, enfim, o Derek fez música. De Patinhas tem um apego pelo dinheiro. Que é dinheiro, o valor de uso do dinheiro de Patinhas não é só refletir o valor das outras mercadorias, né? Ele é apaixonado, nada do dinheiro. Mas tem um limite físico do quanto ele pode. Né? O dinheiro precisa estar relacionado com alguma outra mercadoria. Que é a primeira função do dinheiro é exatamente, né, expressar o valor das outras mercadorias. Ele surge com essa função, ser esse espelho para todas as mercadorias. Então, necessariamente, né, ele precisa ter uma base com alguma outra mercadoria. Né? E mesmo depois, né, o dinheiro, assim como o Digimon, também evolui. O dinheiro vira um meio de troca. Ou seja, quando a troca se torna mais constante, o dinheiro assume a função, né, de ocupar o lugar de uma mercadoria momentaneamente, né, para que a troca se consuma, principalmente quando a gente começa a ter a cisão entre a compra e a venda. Né? Então, o dinheiro fica momentaneamente ocupando o lugar de uma mercadoria. Né? Mas, né, em busca, né, dessa contradição, principalmente quando o dinheiro passa a ser um fim nele mesmo, né, quando eu começo a vender e não mais seguir essa ação de uma compra, assim, tesourar os dinheiros, começa a ficar cada vez mais evidente esse limite quantitativo do dinheiro. Né? E, só um minutinho, está vendo que hoje está meio... Falei tudo. Por mim, se vocês quiserem deixar aberto ali para eu poder acompanhar o chat do... Qualquer coisa o pessoal chama. Vamos lá. Pessoal. Então, aí chegamos nas formulinhas.
famosas, né? Ou seja, a gente começa com a primeira relação, né? Nosso objetivo é ter um valor de uso. Produzo minha mercadoria, troco por dinheiro, saio com uma outra mercadoria. Troca simples, aqui o dinheiro servindo tanto como meio de circulação como expressão do valor. Então, como eu falei, o dinheiro começa a se tornar sedutor. O objetivo é o dinheiro. O dinheiro é poder. Começa a ser sinônimo de poder. Então, a gente começa a ver a ocorrência da segunda relação. Eu tenho dinheiro, pego mercadoria e saio com o dinheiro. Só que nessas duas primeiras formas que a gente está aqui, não vamos esquecer que isso tudo só são mudanças na forma do valor. É como se embaixo do M tivesse uma hora. Embaixo do D, uma hora. Embaixo do segundo M, uma hora. O valor aparece, sei lá, na forma de 2 canetas, troca para a forma de dinheiro, R$10, 3 shillings, e aparece de novo na forma de um casaco. É tudo uma hora e o valor vai mudando de forma. Mesma coisa, na relação aqui de baixo. Tem uma hora, se materializa numa quantidade de dinheiro, R$10 ou 3 shillings. Quando eu troco uma mercadoria, continua a mesma quantidade de dinheiro, expressando a mesma quantidade de valor. E ao final, sairia com a mesma quantidade. Ou seja, o que é uma burrice? As palavras do Marx. É arriscado. Né? Vou comprar uma mercadoria para vender ela de novo, o mesmo tanto que eu desembolsei inicialmente. Qual garantia que eu tenho que eu vou conseguir isso? Vamos lá. A gente só sabe que uma mercadoria é útil no momento da troca. Se alguém aceita comprar, fala, é um valor de uso, então se realiza enquanto valor de troca também. Mas antes de ir para a circulação, a gente não tem garantia nenhuma. Então, entrar com o dinheiro, sair com o dinheiro, seria uma burrice, a não ser que aí entra a terceira forma aqui, que é, se vocês quiserem resumir o que é capital, usando 2 letras e 2 sinais gráficos. É o famoso DM de linha. Ou seja, eu entro uma quantidade de dinheiro que expressa uma determinada quantidade de horas, troco pelo seu equivalente, mantém, só que afinal eu saio com uma quantidade de dinheiro maior que expressa uma quantidade de valor maior. Tempo de trabalho a mais. Então, olha só, da mesma forma que dinheiro é mercadoria, capital também é dinheiro. Mas tem uma diferença quando o dinheiro atua como dinheiro e quando o dinheiro atua como capital. Capital é um tipo de dinheiro específico. Qual o tipo de dinheiro específico? Um que vai ter a definição, né, clássica do Marx do que é o capital. É o movimento de valorização do valor. É um dinheiro que representa uma quantidade de valor que, ao final desse ciclo, se valorizou, ou seja, aumentou. Se aumentou o valor, se o valor se valorizou, vai ser expresso com uma quantidade maior de dinheiro. Né? Mas muito importante. O capitalista sai com mais dinheiro. Gastou tudo em valor de uso. Vai o capitalista? Não. É um movimento incessante. Ao lembrar, qual que é a contradição interna do dinheiro que o capitalista está tentando solucionar? O limite físico do dinheiro. O dinheiro, enquanto dinheiro, tem um limite físico. Ele só vai expressar o valor das mercadorias já existentes. Então, precisa dessa base. O dinheiro, enquanto capital, é uma tentativa de superar essa contradição. Agora, o dinheiro se valoriza na aparência. O valor se valoriza. Né? Como se libertasse da necessidade desse corpo material da mercadoria. Agora, o valor se valoriza por si mesmo. No livro 3 é mais fácil chamar isso de fetiche no capital. Então, é isso. E isso só ocorre
Não porque o dinheiro tem uma característica intrínseca, o dinheiro capital uma característica intrínseca. Pelo contrário, o capitalista percebeu uma mercadoria, um valor de uso muito especial, né? Que é a mercadoria força de trabalho. Secar. O M que o capitalista vai atrás, né, tem duas funções bem específicas. Não é qualquer mercadoria que o capitalista vai comprar para fazer esse movimento de valorização do valor. O capitalista vai atrás de duas coisas específicas: meios de produção e força de trabalho. A mercadoria especial que o capitalista encontrou é a força de trabalho. Vamos voltar. O que é o valor? Quantidade essencialmente necessária de trabalho. Qual é a substância do valor? Trabalho abstrato, trabalho humano em geral. Então, o que pode dar valor para algo? Colocar mais trabalho em algo. Então, o capitalista é capitalista, né, porque ele vai atrás, inicialmente, duas mercadorias específicas, que estão separadas, que é os meios de produção e a força de trabalho. Vamos lembrar, a gente está numa sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção. Então, é uma tendência, cada vez mais, o trabalhador se afaste dos meios de produção. Quando o capitalista vai encontrar as condições perfeitas para ele? Quando ele consegue encontrar trabalhadores capazes de qualquer tipo de meio de produção. Aí ele não pode produzir nenhum tipo de mercadoria para trocar pelos seus meios de subsistência. Aí, o que resta como posse para ele? A capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho. É a única coisa que pode. Então, quando a gente está, né, analisando o capitalista, é isso, né? Ele encontra disponível no mercado um trabalhador completamente separado dos meios de produção, né? E agora um ponto para a gente ver com calma. Acho que é porque começou a confusão na última aula. Todo mundo. Vamos lá. Vamos dar alguns passos atrás. Esquecer agora do capitalismo, vamos pensar no ser humano em geral. Como que satisfaz suas necessidades. E a gente viu, produzindo valores de uso. Valor de uso está relacionado com qual tipo de trabalho? Trabalho concreto, trabalho útil. Então, olha só como que, historicamente, foi a relação do ser humano com a natureza. Através do que a gente chama de processo de trabalho, né? O ato de trabalhar, essa atividade humana orientada para um fim, é dividido em 3 momentos, os momentos simples, né? Processo de trabalho. Uma atividade orientada para o fim, o famoso exemplo, comparando o arquiteto e a aranha, né? Qual é a diferença deles, né? Porque o arquiteto trabalha, a aranha não. O que é que seja o trabalho do arquiteto, em algum momento ele planejou a ação dele, selecionou os meios que ele usava, analisou o objeto que ia trabalhar em si, realizou isso que ele planejou em algum lugar. Um trabalho, uma atividade orientada para um fim, concebida, que visa atuar um objeto, uma matéria-prima, com meios, ferramentas, instrumentos selecionados para atingir esse fim. Então, são esses os 3 momentos do trabalho: a elaboração e execução de uma atividade, em cima de um objeto, com os meios necessários para transformar essa matéria natural, matéria-prima, em um objeto que vai se encerrar num produto. O que é o produto? Um valor de uso. Um objeto que vai satisfazer uma necessidade humana. Então, quando a gente fala
né, de trabalho em geral, essa relação do ser humano com a natureza, a gente está falando de trabalho concreto. Quando a gente fala do processo de trabalho, é isso. Vamos lá, pensar os primeiros hominídeos. Não faziam troca. Essa ação visava produzir um valor de uso, uma satisfação direta de uma necessidade. Então, não faz sentido qual era o valor do machado feito no Paleolítico. Não era, vamos lembrar, não era um objeto feito para troca. O machado era o valor de uso, que vai satisfazer a necessidade do tempo barato, enquanto ele durar. Né? Então, quando a gente está falando de processo de trabalho, é esse trabalho em geral, essa atividade humana que, desde o ser humano até hoje, acontece. Em geral. E a gente tem de específico nas sociedades de classe. Vamos nem falar da sociedade capitalista, pensando ainda no processo de trabalho. Né? Primeiro, a atividade orientada ao fim, que pode ser um momento subjetivo, está separado da matéria-prima dos meios. A gente pode ir pegando no exemplo, né, que o capitalista compra, a força de trabalho está separado dos meios de produção. Né? Ou seja, o fator subjetivo está separado dos fatores objetivos, os termos do Marx. No capitalismo, feudalismo, escravismo, no sistema de castas, né? Se tem propriedade privada, o trabalhador está separado dos meios de produção. Né? Ele só trabalha se alguém unifica. O detentor dos meios de produção coloca o trabalhador junto deles. E isso quem fazia? O senhor dos escravos, o senhor das terras e dos escravos, aí eles estavam os dois. O senhor feudal, que concedia o direito do trabalhador trabalhar nas suas terras, uma outra. Esse aí. E o capitalista, né, que compra meios de produção, compra por de trabalho e unifica esses processos. Então, nas sociedades de classe, a propriedade privada separa o fator subjetivo do objetivo. Só que tinha um outro elemento também que eu falei para vocês, que é a divisão do trabalho entre trabalho manual e trabalho intelectual. E isso vai afetar o fator subjetivo. O que é o trabalho? Elaboração e execução. A divisão entre trabalho intelectual, trabalho espiritual e manual separa a elaboração da execução. Então, esse fator subjetivo também está separado numa sociedade dividida em classes. Então, é esse, né, o estado geral do processo de trabalho nas sociedades com propriedade privada e classes sociais. O processo de trabalho está fragmentado. E, normalmente, a classe dominante é aquela que consegue unificar. Ou seja, ela que controla o que o trabalhador vai fazer e dá acesso aos meios de produção. Então, as diferentes sociedades de classe vão ter essa fragmentação do processo de trabalho. Só que o objetivo do capitalismo, do modo de produção capitalista, do capitalista, não é produzir mercadorias e só trocar. Ele quer movimento de valorização do valor. Então, ao mesmo tempo, né, que ele unifica, né, os momentos do processo de trabalho, né, esse processo de trabalho não é só o processo de trabalho, ele também é processo de valorização. Então, o processo de produção capitalista é, ao mesmo tempo, processo de trabalho e processo de valorização. O que é esse processo de valorização? Vamos lá. O que eu falei para vocês, né, que são os meios de produção. Vão ser trabalhados. Hoje em dia, esses meios de produção,
já são frutos de outros processos de trabalho. A gente não tem mais a terra virgem, mata explorada. Né? Ou seja, quando o capitalista está comprando meio de produção, ele está comprando trabalho pretérito. Os meios de produção são frutos de algum processo de trabalho. Pode ser um processo capitalista ou não. Não interessa capitalista. Mas é trabalho pretérito. É trabalho morto. Trabalho já executado. É um objeto que é uma cristalização de trabalho já feito. A força de trabalho é o que a gente chama de trabalho vivo. Por quê? É a força de trabalho que produz valor. Então, todo valor novo, né, é produzido pela força de trabalho. Só que vamos lá. Valor tem corpo físico? Não. Tem como o trabalhador vou produzir valor seja feito? Não, esse valor, como a gente falou, precisa possuir um corpo. Né? Qual é o corpo que esse valor produzido pelo uso, pelo consumo da força de trabalho possui? O corpo dos meios de produção. Por isso que o processo de produção capitalista é, ao mesmo tempo, processo de trabalho e processo de valorização. Que o trabalhador, ao trabalhar, está produzindo valor. Só que onde esse valor vai se fixar? No corpo de alguma mercadoria. Qual mercadoria? Os meios de produção. Por isso que, ao mesmo tempo, o trabalhador executa trabalho concreto, que ele consome o corpo dos meios de produção, e ao estar fazendo um trabalho abstrato, esse valor está se incorporando nesse meio de produção consumido, que vai ter um novo corpo uma nova mercadoria. No exemplo que a gente estava usando, não colocou. O próprio exemplo do Marx. Né? O que são os meios de produção? Aquele exemplo. O algodão e os fusos. Né? Como que esse algodão e esse fuso são consumidos? Trabalho concreto do alfaiate. Então, o alfaiate vai mudar o corpo do algodão e do fuso. O fuso deixa de existir e o algodão vai se transformar em fio. Vai mudar a sua forma. Então, ao consumir os meios de produção, ele está mudando a forma para um outro corpo. Ao fazer isso, ele está, ao mesmo tempo, conservando o trabalho morto, que algodão e fusos são resultados já de trabalhos pretéritos. Então, ele conserva, e ao conservar, conserva como? Dando um novo corpo. Ele ainda coloca um valor novo criado que ele está trabalhando naquele momento. Então, ao trabalhar como alfaiate, ao transformar algodão e fusos em fio, ao mesmo tempo ele está trabalhando como ser humano genérico. Ele está criando valor. E esse valor está sendo incorporado nesse novo corpo de mercadoria que está surgindo. Por isso que não tem como separar trabalho concreto e abstrato. É por isso que não tem um momento que ele só trabalha como agora ele só vai transformar os meios de produção. Agora ele só vai produzir valor. Não, ao mesmo tempo, enquanto ele consome os meios de produção, ele está criando valor. Então, ao mesmo tempo em que, quando a gente analisa enquanto trabalho concreto de alfaiate, ele está conservando o trabalho pretérito, mudando a forma do corpo da mercadoria, ao mesmo tempo, analisando enquanto trabalho humano em geral, ele está produzindo um novo valor que está possuindo esse corpo novo que está saindo. Então, um produto final vai ter um valor do meio de produção, que é um trabalho que já existia, um valor que já existia. Isso, em alguns momentos, o Marco fala, é equivalente a 4 jornadas de trabalho, 4 jornadas anteriores, e vai ter acrescida a jornada atual, nesse trabalho pretérito, que foi o tempo que foi utilizada a força de trabalho. Então,
processo de produção capitalista é, ao mesmo tempo, processo de trabalho e processo de valorização. E, ao mesmo tempo mesmo, é concomitante. Né? O erro de grande parte dos liberais é analisar separadamente. Muitos chegaram muito próximo disso. Mas sempre na análise, eles analisam primeiro como se só tivesse um trabalho concreto e depois só o trabalho abstrato. E não, vamos ser bem sinceros, não é só questão dos liberais. Se a gente olha a jornada de trabalho, a gente também considera, então o trabalho necessário seria só o consumo dos meios de produção, então aqui é trabalho concreto, e o trabalho excedente seria o trabalho abstrato, além. Seria uma forma de ver isso. E é como é analisado. E vamos ser sinceros, a gente explicou muito tempo assim. É muito comum. Essa é uma explicação hegemônica, né? Embora aí não está dito que é separado. Está separado para fins didáticos. Mas eu acho que daí esquece, né, no caso de vocês, né, mas esquece de dizer que é só uma separação didática. Exato. Que de fato não existe essa separação em horas, né? Assim, 4 para um lado e 4 para o outro. E essa é a grande questão, realmente, que a gente coloca dificuldade. Né? O trabalho necessário e trabalho excedente, eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, a gente pode dizer que cada segundo da jornada de trabalho é trabalho necessário e trabalho excedente. Cada segundo é isso. Aqui é o que a gente estava falando na semana passada, a pesquisa. O que quer fazer? A gente sabe que a realidade está em movimento. Na pesquisa, a gente separa o momento e analisa parado. É isso que a gente pegou um pedaço e analisou. Mas em movimento, é o que a gente fala. O trabalho, o produto final do capitalista não tem só uma jornada de trabalho. Tem uma jornada de trabalho novo, de trabalho vivo. Mas tem todas as jornadas anteriores. Isso que o Marx usa, não só nos shillings e na quantidade de libras, mas ele também coloca um exemplo, equivalente a tantas jornadas já realizadas, a jornada nova e o produto final com 5 jornadas. São 4 de trabalho pretérito e uma jornada nova. Então, por isso, essa classificação que o Marx faz, né? O que são, né, os meios de produção e a força de trabalho? Os meios de produção a gente chama de capital constante. Por quê? Eu falei, ele só vai transferir o valor que ele já tem. É o trabalho pretérito, trabalho já realizado, materializado em um determinado corpo de mercadoria, fio, fuso, e que ao ser consumido, esse valor que já é existente vai reaparecer no novo corpo. E a força de trabalho é o que Marx chama de capital variável. Por quê? Porque é a força de trabalho que realmente vai criar valor novo. Todo valor novo vem da força de trabalho. Então, é pelo consumo da força de trabalho que o capitalista vai reproduzir o valor da força de trabalho, vai reproduzir o valor por troca da força de trabalho. E qual que é o valor de troca da força de trabalho? Os meios de subsistência para ela. Arroz, feijão. O capitalista não vai comprar arroz e feijão. Não, ele vai ter que criar um equivalente ao valor dos meios de subsistência, vai ter que vender a mercadoria para sair disso, e aí vem o pagamento do trabalhador. Então, o valor da força de trabalho precisa ser criado na jornada de trabalho. Isso aí é um valor criado de fato. E tudo além, né, do valor da força de trabalho, do trabalho necessário, é um valor excedente. O trabalho excedente, que a gente chama de mais valor, que também é criado. Né? Então, a grande sacada do capitalista é que ele percebeu a diferença do valor de uso e do valor de troca da força de trabalho. Qual que é o valor de troca da força de trabalho? O valor dos meios de subsistência. No nosso exemplo, olhando
4 horas, o equivalente a 4 horas. Arroz, feijão, transporte, roupa, aluguel, cinema, cerveja, mate. 4 horas. Isso é o quanto precisa ser criado para o trabalhador conseguir sobreviver por um dia. Só que o valor de troca é diferente do valor de uso do trabalho. Porque o valor de troca é uma grandeza fixa. Agora, é o valor dos meios de subsistência do trabalhador. Isso aí, Marx vai levar. É constante. Mas por que é capital variável? Por causa do valor de uso. Porque ele precisa de 4 horas, o equivalente a 4 horas de uma jornada de trabalho, para produzir o equivalente aos seus meios de subsistência. Mas quando ele tem acesso aos seus meios de subsistência, a capacidade de trabalhar, que é o valor de uso, pode ser maior. Com o equivalente, vamos pegar o Diese, fala que o salário mínimo ideal hoje seria o quê? 5 mil. Vamos supor, essas 4 horas podem ser equivalente a 5 mil. O capitalista é bonzinho. Se eu recebo 5 mil em valores de uso, você compra comida, hoje não tem filho, senão até o Diese está e a 10. Já duvido até do Diese. Tem bonzinho hoje em dia. Mas vamos lá. 5 mil, pensando assim, consigo me alimentar bem, ter. Só que se eu tenho acesso a todos os meios de subsistência, 5 mil, consigo trabalhar 8 horas. Bem. Não é um esforço a mais, não. Consigo produzir energia suficiente, não tem construção, não me desgasto tanto, pensando também em ar-condicionado. Um trabalho simples. Ou seja, com o equivalente do salário, eu consigo trabalhar mais tempo que necessário para reproduzir esse valor. Então, é essa sacada capitalista que, com o equivalente dos meios de subsistência, a capacidade de trabalho é maior do que o valor dos meios de subsistência. O que é a capacidade de trabalho? É criar valor. Trabalho humano em geral. Então, eu posso consumir a força de trabalho por uma jornada inteira. E o que é consumir a força de trabalho na jornada inteira? Fazer ela trabalhar. Então, se ela está trabalhando, está produzindo valor, essa substância do valor, só que o equivalente, o valor de troca dela, é só metade dessa jornada. Então, e como a gente está trocando equivalente por equivalente, vou ser justo, mas também não quero que passe atrás de mim. Se é 4 horas, eu vou pagar as 4 horas, 5 mil reais. Tá? O Diese disse. Mas pode produzir um equivalente maior. O produto final da jornada pode ser 10 mil reais. Pegar. Não é o ideal a gente usar esses exemplos, mas valor de troca, 5 mil. O produto final da jornada de trabalho é 10 mil. Com quem fica esses 10 mil? Com quem comprou as mercadorias e usou o valor de uso delas. E vamos lembrar, na troca de mercadorias, o produtor, depois que a troca realiza, não tem poder algum sobre o valor de uso. O valor de uso é de quem adquire a mercadoria. Por exemplo, da caneta. Posso usar para escrever, posso usar para matar alguém, posso usar para enfeitar minha casa. Faço o que eu bem entender. O capitalista ganha o direito de usufruir como bem entender da força de trabalho que ele comprou. Pode comprar a força de trabalho para ficar sentado sem fazer nada. Uma escolha, né? O uso dele. Vai saber a necessidade que ele está satisfazendo. Mas também pode colocar a força de trabalho para trabalhar. E ao fazer isso, o resultado do valor de uso é dele. Da mesma forma que o resultado do desenho que eu faço na parede da minha casa. A casa pode ser alugada. Enfim, mas o valor de uso, quando eu consumo, é meu. Então, como ele comprou,
A força de trabalho, o valor de uso da força de trabalho é do capitalista. Né? Então, o processo de produção capitalista tem duas características bem importantes que Marx destaca. Né? Que o comando é do capitalista, ou seja, o trabalhador vai trabalhar, mas o capitalista que vai verificar a melhor forma de usar os meios de produção, o ritmo, o tempo dele, isso daí, tudo sob comando capitalista. E o produto do trabalho não é do trabalhador, mas é de quem unificou as condições do processo de trabalho, os seus objetivos subjetivos. Se ele comprou os meios de produção e ele comprou a força de trabalho, ao fazer a força de trabalho consumir os meios de produção, o resultado desse consumo é do capitalista. Então, se ao final a jornada de trabalho superou o necessário para a produção dos meios de subsistência, tudo além é pelo direito burguês, é o que está em voga, do capitalista. Foi um acordo entre iguais, proprietários do dinheiro e proprietários da força de trabalho. Essa é a igualdade da Revolução Francesa, que o Bizet tanto lutou. E estão aplicando ela até hoje. Então, é aqui que vale a pena o nosso destaque, né, para tentar entender a dúvida. Né? O que é a mais-valia? Né? Quando a gente está analisando a mais-valia, a gente está analisando somente o aspecto do processo de valorização. Então, é só o aspecto do trabalho abstrato do processo todo. Por isso que a gente considera a jornada de trabalho como uma só, e aí a divisão é o quanto no produto novo, que está acontecendo o trabalho concreto ao mesmo tempo, está saindo o fio lá do algodão, o quanto, né, desse produto, desse valor novo, se fixa nesse valor de uso novo, né? Uma parte reproduz o valor de uso, o valor da força de trabalho, o valor dos meios de subsistência, e tudo que supera o valor dos meios de subsistência é o que a gente chama de mais-valia. Então, essa jornada de trabalho dividida em trabalho necessário, trabalho excedente, né, em capital variável e mais-valia, ela é valor aqui. Precisa de um corpo para se manifestar. Esse corpo é o valor de uso produzido nesse processo. Né? Mas, de novo, o que interessa para o capitalista é o movimento de valorização do valor. Quanto de valor a mais? Então, a gente só analisa o aspecto do processo de valorização. Né? Então, por isso dá confusão. Mas ele só ocorre dentro de um processo de trabalho. Só que o produto final não é só a jornada nova. Tem todo o trabalho pretérito, todo o valor dos meios de produção que foi. Só que, como Marx fala, o valor que tem nos meios de produção vai simplesmente reaparecer no produto novo. Né? Como o que vai ser criado vai estar relacionado com o capital variável, para fins expositivos, e vai focar na jornada de trabalho. Ele vai inicialmente desconsiderar, né, todo o capital constante. Então, se ele desconsidera capital constante, a gente desconsidera trabalho concreto. A função do capital constante é ser material de trabalho concreto, né, para criar um novo corpo para o valor criado em trabalho abstrato. Ele omite. Hã? Ele omite. Ele tira essa variável. Vamos, de novo, o exemplo da física. Né? Um cubo desliza sobre uma inclinação. Em um primeiro momento, a gente vai desconsiderar o atrito. Como se não houvesse atrito na superfície lisa, e vamos ver como que ocorre esse movimento. Isso vai explicar o que a gente vê no dia a dia? Não. Mas sem entender, sem essas imperfeições, a gente não chega numa teoria geral que se aplica junto com as imperfeições. Um outro exemplo, a brincadeira famosa. Que cai primeiro? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Depende. No vácuo vão cair juntos.
Mas quando a gente joga, o quilo de chumbo cai antes. Por quê? Porque tem a resistência do ar, a imperfeição. Mas a gente nunca vai entender porque eles chegam antes, se não entender antes o que acontece no vácuo, porque eles chegam juntos. Né? Então, é isso que o Marx está fazendo. Ele vai pegar um aspecto do processo de produção capitalista, que é, né, o processo de valorização. Por quê? Porque é aqui que, de fato, está a criação de valor novo. Né? O valor antigo aparece de um lado e aparece do outro. Então, agora não interessa. No livro 3, ele vai colocar isso de novo. O que a gente está falando é o passo a passo da física mesmo. Primeiro, tirar tudo. Qual que é a relação mais essencial? É a criação de mais-valia. Isso é fundamental do capitalismo. Nos exemplos que eu dei, qual a relação mais essencial? A gravidade. Então, primeiro, vamos aprender a usar a gravidade 9,8 segundos por quadrado, né? Quadrado, sei lá. Né? Primeiro, vamos ver só a gravidade. Qual que é a resistência do ar? O que é atrito? Sei lá, quais outras variáveis que deve ter. E vai. É isso. Primeiro, só a criação de valor. Só a criação de valor é o consumo da força de trabalho. Como esse valor se manifesta no produto e ele é vendido para realizar mais-valia? Aí vai entrar a questão do trabalho concreto. Nível 3. Daqui, mais ou menos, 1000 páginas. Onde a gente está? 1000 páginas ele chega. Né? São 600, mais 400 que a gente tem, 600 livros. Então, por isso que é difícil a gente descolar. Mas vamos confiar nessa abstração. Vamos tentar entender, então, que aqui ele não está interessado na fábrica. Não, é o processo capitalista, de maneira geral. Ele falou, qual que é a grande diferença do dinheiro como dinheiro e do dinheiro como capital? Essa valorização. Então, é mais-valia. Identificamos isso. Tá. Então, se a valorização do valor é uma questão, uma dedução lógica. Se a substância do valor é trabalho abstrato, então, se tem um aumento de valor, está tendo um aumento de trabalho abstrato. Então, vamos ver nesse processo como o trabalho abstrato aparece primeiro. Quando a força de trabalho está trabalhando, em um dado período, ela vai reproduzir o valor já adiantado, o salário, então precisa disso. Os seres humanos precisam estar vivos para produzir a vida. Então, só que precisa de um valor a mais. Como que surge esse valor a mais? Estendendo o tempo de uso da força de trabalho para além do necessário. Esse é o ponto. Enquanto isso, o trabalhador também é um trabalhador concreto. Também é um alfaiate. Ao mesmo tempo, está fazendo fio. E ao fazer fio, esse valor criado está se incorporando, esse fio, somado ao valor já existente, porque o valor precisa de um corpo material para se fixar. Então, não adianta só a gente falar, mas valia o trabalho não pago. O valor não existe por si só. Tudo que a gente tem mostrado aqui, eu falei, é mudança na forma do valor. O valor precisa possuir algum corpo. Seja mercadoria, seja dinheiro, seja capital. E o que é valor? Trabalho humano em geral. Então, trabalho humano em geral precisa de um corpo. Qual o trabalho humano que tem um corpo? Trabalho concreto. Produz um valor de uso. Então, é isso. Ao mesmo tempo. E essa é a nossa grande dificuldade. Né? Marx não começa falando do duplo caráter da mercadoria, do duplo caráter do trabalho à toa. Porque é o tempo inteiro. É valor de uso e valor, é trabalho concreto, abstrato, é processo de trabalho e processo de valorização ao mesmo tempo. E isso é o processo, é a produção capitalista.
Tem até uma passagem no meio do capítulo 5. Mas fala, o que é processo de trabalho e processo de valorização é o processo de produção capitalista de mercadorias. Então, assim, produção capitalista é processo de trabalho e processo de valorização. Processo de trabalho, a gente vê em qualquer modo de produção. E desde que o ser humano é ser humano, com todas as suas peculiaridades. Né? Processo de valorização é um processo capitalista. Produção de capital, valorização do valor. Certo até aqui? Para encerrar, e aí a gente vai levar, vou acabar deixando uma parte maior, Gabriel. Como eu falei para vocês, né? Isso tudo, né, que a gente está vendo, é o que mais vai chamar de mais-valia, mais valor absoluto. Por quê? O mais valor absoluto, ele tem relação direta com o prolongamento da jornada de trabalho. A gente parte do valor da força de trabalho como constante, e aí o que vai variar é a extensão da jornada de trabalho. Então, o mais valor absoluto, ele aumenta conforme a gente expande a jornada de trabalho. Uma jornada de trabalho de 8 horas, a gente vai ter trabalho necessário de 4, o mais valor de 4 horas. Só que, como a gente falou, o valor de uso da força de trabalho é a capacidade de trabalhar. Ela não vai trabalhar além das 4 horas. E se pode trabalhar das 8, 2 horinhas. Está vendo? Grécia, Argentina, tudo falando de 12. Sei lá, meu tataravô lá da Inglaterra, no século XVIII, trabalhava 16 horas com 12 anos. O ser humano não consegue trabalhar, só querer, do ponto de vista do capitalismo. Tem que tomar cuidado, essas coisas são gravadas, né? Depois pega um corte só. Mas, não é feio. Não é feio isso. Mas, sim, hipoteticamente, o limite do mais valor absoluto é o limite de 24 horas. Então, olha só, a mais-valia absoluta também apresenta a mesma contradição do dinheiro. É ilimitado qualitativamente. Pode usar, mas quantitativamente tem um limite para aumentar, que é o limite do dia. Chegamos ao fim, então, do capitalismo? Tem mais movimento de valorização do valor? Não, né? Isso, vamos ter. Aqui sim está a chave. Né? Mais valor relativo. Por quê? Como eu falei para vocês, o mais valor absoluto, a gente trata com o valor da força de trabalho como uma grandeza constante. Sempre 4 horas. Como o capitalista, trabalhando, então, com uma jornada de trabalho constante, pode aumentar mais valor, trocando equivalente por equivalente? Bom, só tem um jeito. Diminuindo o valor da força de trabalho. Como se diminui o valor da força de trabalho trocando equivalente por equivalente? Vamos dar um passo atrás. O que determina o valor da força de trabalho? O valor dos meios de subsistência. O que são os meios de subsistência? Eles não respondem óbvio. Mercadorias. Então, a forma de se diminuir o valor da força de trabalho é diminuindo o valor dos meios de subsistência. É diminuindo o valor das mercadorias. Como se diminui o valor unitário das mercadorias? E aqui começa agora. Quem queria tanto processo de trabalho e processo de valorização juntos, chegamos. Tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, que pode acontecer. Que olha só. Vamos voltar
Nosso exemplo aqui. Jornada de 8 horas. Então, vamos colocar trabalho concreto aqui. Nessas 8 horas, vamos supor que eu faço 8 camisetas. Qual o valor unitário de cada camiseta? 8 horas, faço 8 camisetas. 1 hora cada camiseta. E vamos supor, agora que eu reorganizo o layout da minha fábrica, pego umas pessoas que entendem melhor os processos, e nessas mesmas 8 horas, eu produzo agora 16 camisetas. Qual o valor unitário de cada camiseta? Meia hora. Olha só a diferença que a gente vai ter usando agora os dois. Qual o valor total dessa que foi produzido? Manteve as 8 horas. 8 horas de trabalho e 8 horas de trabalho. Os dois exemplos. A diferença agora está no valor unitário de cada mercadoria. Em outra, 8 horas se materializam em 8 camisetas, cada camiseta 1 hora. E no outro, 8 horas se materializam em 16 camisetas, meia hora cada camiseta. Camiseta é meio de subsistência do trabalhador. Se diminui o valor da camiseta, o que acontece com o valor da força de trabalho? Diminui a proporção que ele usa. Então, olha só a sacada da mais-valia relativa. Ao diminuir o valor das mercadorias, se diminui o valor de uma mercadoria que o seu valor é determinado pelo preço de outras mercadorias, que é a força de trabalho. Então, se um capitalista consegue diminuir o valor dos meios de subsistência do trabalhador, não mais para 4 horas, mas para 3 horas, em uma jornada de 8 horas, a mais-valia passa de 4 para 5. Né? Então, de uma forma simples, o que é a mais-valia? É o desenvolvimento das forças produtivas. Na mesma jornada, você diminui o valor unitário individual da mercadoria, você consegue produzir mais valores de uso na mesma jornada, você mantém a produção de valor como estava antes, só que agora isso acaba gerando um efeito em cadeia, que quando o valor das mercadorias que fazem parte dos meios de subsistência da força de trabalho diminui o valor da força de trabalho. Então, na mesma jornada, o desenvolvimento das forças produtivas faz diminuir o valor da força de trabalho. Só que qual é a contradição? No nosso exemplo, dobra o número de valores de uso. Ou seja, mantendo a mesma jornada, a mesma produção, vamos usar de trabalho abstrato, intensifica a produtividade e dobra o trabalho concreto. Então, continuamos tendo uma jornada de 8 horas, está produzindo valor. Só que isso se materializa em um volume maior de valores de uso. Ao fazer isso, diminui o valor unitário desses valores de uso, que ao ser computado como capital variável, vai ter uma diminuição do capital variável. E aí a gente volta a considerar isso como trabalho abstrato de novo. Sabe aquele meme do cara ligando as linhas vermelhas? É mais ou menos isso. Que agora a gente vai ter que começar a analisar o duplo caráter e cada hora um aspecto. Vou começar do básico. Qual que é o básico? Produção de mais-valia. Então é uma jornada de trabalho. Uma jornada de 8 horas. Produz 8 horas de valor novo. Valor criado. O que o capitalista está buscando é mudar a proporção dessas 8 horas do quanto é trabalho necessário e quanto é trabalho excedente. Isso é mais valor relativo. É essa busca de diminuir o trabalho necessário dentro da mesma jornada. Porque daí a relação entre capital variável e mais-valia diminui. Aumenta. Mas o que está em busca aqui para o capitalista é isso. É diminuir o máximo possível a barra preenchida e que sobre
o máximo possível não preenchida, né? Então, mas sempre considerando a jornada constante. Então, o que vai mudar? Do valor novo produzido, diminui o Vzinho e aumenta o Mzinho. É isso que o capitalista está buscando, dentro da mesma produção de valor. É a proporção de necessário e a proporção expropriada. Como que ele faz isso? Aumentando a produtividade do trabalho concreto. Ou seja, na mesma jornada de trabalho, produz um volume maior de valor de uso. Porque daí o valor unitário é menor. E isso que vai diminuir o valor do capital variável. Qual que é o problema? No nosso exemplo, ele dobrou a produção. Ou seja, para isso se realizar, ele precisa dobrar suas vendas. Ele precisa encontrar mercado consumidor, de uma palavra. E aí entra a questão da concorrência. Mas isso a gente vê somente depois do intervalo. Vamos dar uma respirada. Alguma dúvida? Algum comentário? Algum desabafo? Precisando. Aí, tá certo. Bom, então vamos encerrar a gravação por hora. Vamos já. Só vou mostrar para vocês, para dar um pouquinho de velho,